Todos conhecem a história do hobbit que destruiu um anel, do pequeno ser dos pés peludos que resistiu onde reis e magos falharam. Mas, e se ele não tivesse resistido? E se, no alto do Monte da Perdição, no momento mais decisivo da história da Terra-média, Frodo Bolseiro tivesse feito uma escolha diferente e posto o anel no dedo? Não para carregar um fardo, mas para nunca mais precisar carregá-lo. Hoje, vamos explorar o cenário mais sombrio, mais perturbador e mais devastador que a mente de Tolkien jamais concebeu, mas que ele nunca ousou escrever. Prepare-se, porque o herói que você conhecia morreu. E o que nasceu no lugar dele é muito, muito pior do que Sauron jamais foi. O Monte da Perdição rugiu. A lava subia pelas paredes como sangue de um deus moribundo. Gollum tinha sido despachado, atirado de volta por Frodo, que pela primeira vez em toda a jornada sentiu algo que nunca esperava sentir naquele lugar: poder. O anel sussurrou, não com palavras, com memórias. A imagem do Shire em cinzas, de Sam caído, de Gandalf morto na ponte de Khazad-dûm, de todos que ele amava, destruídos porque eram fracos, porque ele era fraco. E então Frodo entendeu, com uma clareza que cortava mais do que qualquer espada. Ele não precisava destruir o anel, ele precisava usá-lo. Lentamente, com uma calma que assustaria qualquer Istari, Frodo Bolseiro colocou um anel no dedo. O Monte da Perdição silenciou, o olho de Sauron se contraiu, e então se dissolveu. Porque havia um novo Senhor agora, e esse Senhor sabia exatamente onde todos estavam, exatamente o que todos temiam, exatamente como quebrar cada um deles. A Era dos Homens havia terminado antes mesmo de começar. O que o anel faz a um hobbit não é simples, não é rápido. É uma arquitetura de corrupção, tijolo por tijolo, memória por memória, até que o ser que existia antes se torna apenas um fantasma, habitando um corpo que já não reconhece o próprio rosto. Frodo não acordou como vilão, ele acordou como salvador. Nos primeiros dias, os exércitos de Mordor obedeceram, não por medo, mas porque um anel transmitia uma vontade tão pura, tão absoluta, que resistir era como respirar debaixo d'água. Frodo marchou até Minas Tirith, não com destruição, mas com ordem. Ele ofereceu paz. E a paz soava tão bem, vinda de alguém que todos ainda chamavam de herói. Sem foi o primeiro a perceber. Sam sempre percebeu. Aqueles olhos, que antes eram azuis e cheios de calor, agora tinham algo por baixo deles, como brasas cobertas de neve, quentes demais por baixo, frias demais por cima. Sam tentou alcançá-lo, uma última vez, no salão do antigo castelo de Sauron, que agora Frodo havia renomeado a Sala do Fardo Eterno. Você se lembra do Shire, Senhor Frodo? Sam perguntou com a voz partindo. Frodo olhou para ele por um longo momento, e então disse, com uma gentileza que foi mais cruel do que qualquer crueldade: o condado não existe mais, Sam. Eu o protegi. Sam não voltou mais. A notícia se espalhou rapidamente. O anel não havia sido destruído. O portador havia sucumbido. Em Minas Tirith, os sinos tocaram sem parar. Soldados correram pelas ruas. Mensageiros gritavam ordens. O mundo estava prestes a entrar em sua última guerra. Aragorn reuniu os exércitos dos homens. Gandalf preparou o último feitiço que ainda restava em seu poder. Mas no fundo, todos sabiam a verdade. Eles não estavam enfrentando apenas um inimigo. Estavam enfrentando alguém que conhecia seus corações, seus medos, suas fraquezas. Frodo havia caminhado ao lado deles. Ele sabia exatamente onde atacar. E quando os exércitos finalmente marcharam, o céu ficou negro.
e a esperança começou a morrer. A guerra terminou, mas não com vitória. Terminou com silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, eterno. Anos se passaram desde a queda dos reinos livres. Florestas antes verdes agora eram cinzas. Rios antes cristalinos agora estavam escuros. O céu raramente mostrava o sol. E no coração de Mordor, uma nova torre havia sido erguida, mais alta, mais sombria, mais temida do que qualquer outra antes. No topo dessa torre, sentado em um trono negro, estava Frodo, o antigo portador do Anel, o antigo herói. Agora, o governante absoluto da Terra-média. Mesmo após conquistar o mundo, havia algo que Frodo nunca conseguiu conquistar: o silêncio dentro de si mesmo. Nas noites mais longas, quando o vento soprava através das torres de pedra, ele permanecia sozinho, sem exércitos, sem conselheiros, sem amigos, apenas lembranças. Lembranças de uma vida simples, de campos verdes, de risadas ao redor de uma mesa e de um amigo que nunca o abandonou. Semno. Às vezes, quando ninguém estava olhando, o Senhor do Escuro fechava os olhos, e por um único instante, ele deixava de ser um tirano e voltava a ser apenas Frodo, um hobbit que se perdeu no caminho.